Continuando com o triângulo retângulo, a gente tem agora as relações trigonométricas que a gente pode ter com esse tipo de forma geométrica. Então a gente já viu que o triângulo retângulo ele tem o lado maior, que é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados menores chamados de catetos. Os ângulos internos, a gente vai ter um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, e os outros dois ângulos, a gente vai utilizar uma letra grega ou um número, que é o valor deles, para determiná-los. Se a gente for olhar pelo ponto de vista do ângulo, que aqui a gente vai chamar de alfa, a gente vai ter que o cateto que está junto dele, ele vai ser chamado de cateto adjacente. E aquele que está oposto a ele, a gente vai chamar de cateto oposto. Já se a gente for olhar pelo ponto de vista do ângulo θ, a gente vai ter que esse aqui vai ser o cateto adjacente, porque é aquele que está junto a ele. E esse vai ser o cateto oposto, porque ele está oposto a ele. Sabendo disso, quando a gente tiver a medida de dois lados do triângulo retângulo e quiser saber a medida de um ângulo, a gente consegue determinar isso. Ou então, quando a gente tem o valor de um ângulo de um lado e quer determinar a medida de outro lado, a gente também consegue. E para isso a gente vai usar as relações trigonométricas do triângulo retângulo, que são o seno, o cosseno e a tangente. O seno ele é alcançado dividindo o cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno a gente descobre dividindo o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, o cateto oposto de um ângulo ao cateto adjacente dele. Agora vamos ver alguns exemplos práticos para isso. Por exemplo, nesse triângulo a gente tem o valor da hipotenusa e do cateto, de um dos catetos, né? Esse cateto ele está oposto a esse ângulo. E essa aqui é a hipotenusa porque ela está oposta ao ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Então, se a gente tem o cateto oposto e a hipotenusa, o que a gente vai utilizar é o seno. Então a gente coloca que o seno de alfa, que é esse ângulo, é igual a 10, que é a medida do cateto oposto, sobre 15, que é a medida da hipotenusa. Aí você realiza a divisão de 10 sobre 15, que vai dar aproximadamente 0,66. E se você olhar numa tabela dessas relações trigonométricas como essa aqui, você pode observar que aqui em 42 graus você vai ter que o seno é igual a 0,669. Isso é uma medida bem próxima ao que a gente tem, que é 0,66. Então a gente vai colocar que a alfa vale aproximadamente 42 graus. Um outro exemplo que a gente pode ter é esse aqui. A gente tem o ângulo θ, o cateto adjacente a ele, que no caso vale 10, e a hipotenusa, que também vale 10. Então o que a gente vai utilizar é a relação cosseno. A gente vai dividir 10, que é o valor do cateto oposto, por 10, que é o valor da hipotenusa. Então a gente vai ter que o cosseno de θ é aproximadamente 1. Aliás, aqui então a gente tem que o cosseno de θ é igual a 1. E o cosseno, que é aproximadamente 1, é o cosseno do ângulo de 1 grau, como a gente pode olhar aqui na tabela. E a gente tem que o cosseno é de 0,999, que é um número próximo a 1. No último exemplo, a gente tem o ângulo θ, o cateto adjacente a ele, que é o 20, e o cateto oposto a ele, que vale 10. Então, o que a gente vai utilizar é a tangente. 10, que é a medida do cateto oposto, sobre 20, que é a medida do cateto adjacente, vai dar 0,5.
0,5 é aproximadamente o valor da tangente de 27 graus. Porque se a gente olhar de novo na tabela, a gente vai ver que a tangente de 27 graus é de 0,510, que é um valor próximo a 0,5. E eu vou deixar aí no link da descrição, um link na descrição com alguns exercícios de relações trigonométricas. Até mais.